Bom dia, irmãos e irmãs. Estamos aqui para refletir hoje sobre a liturgia diária. Eu sou Antônio, sou da paróquia Santa Luzia, mas sou ministro da palavra na capela São Francisco e Santa Clara. Hoje a liturgia nos propõe o texto de Lucas, que está no capítulo 24, versículos de 13 a 35. Se você quiser acompanhar comigo, pegue a sua palavra, para que a gente possa fazer uma pequena reflexão hoje sobre este Evangelho. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então pegue a sua palavra e vamos para a leitura hoje do Evangelho proposto pela liturgia. Lucas 24, de 13 a 35. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou deles. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles responderam: "Com o rosto triste." E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isto, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu. Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram, sobre o que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado que iam, Jesus fez de conta que ia passar adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisto os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus a partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na noite, tudo parece mais triste. No texto de hoje, nós vamos ver 2 discípulos caminhando para a zona rural. 2 discípulos
que faziam parte do grupo de Jesus, mas que eram das pessoas que não estavam relacionadas com os judeus, com a tradição da época. Mas hoje, na oitava da Páscoa, o que é a oitava da Páscoa? A oitava da Páscoa é uma comemoração de 8 dias, como se fosse um dia só, desde a ressurreição até o próximo domingo, próximo sábado. Nós estamos na oitava da Páscoa. E nesse período da oitava da Páscoa, a liturgia diária nos traz os textos relacionados com a ressurreição de Jesus. Todos os dias nós vamos ver um texto de um evangelista para confirmar para nós que Jesus ressuscitou e está vivo. E que ele está vivo e apareceu para muitas pessoas. Na segunda-feira, Jesus apareceu para um grupo de mulheres. Na terça, apareceu para Maria Madalena, uma pecadora. Hoje aparece para 2 discípulos que moravam na zona rural e que estavam tristes já, cabisbaixo, porque achavam que tudo aquilo que eles tinham acreditado não estava acontecendo, não tinha acontecido. Estavam desanimados. E voltando para Emaús, que fica a mais ou menos 12 quilômetros da cidade de Jerusalém, eles iam conversando pelo caminho. Nisto, Jesus apareceu para eles, com um corpo glorioso, e por isso não foi reconhecido por esses discípulos. E Jesus pergunta, o que eles falando pelo caminho? E eles assim, mas será que é só você que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? O que aconteceu? Jesus pergunta. E eles respondem, nós pensávamos que ele era um grande profeta, que viria para libertar Israel, que ia acabar com os romanos, que ia acabar com a tirania, mas ele morreu. Se bem que algumas mulheres disseram que ele está vivo. Mas nós, os outros irmãos, foram ver, mas ninguém viu. E nisto Jesus começa a explicar as escrituras para ele, começando por Moisés e passando pelos profetas, para mostrar na escritura todas as passagens que diziam a respeito de que Jesus deveria realmente passar por esta situação. Ao chegarem em casa, Jesus fez de conta que passaria adiante. E eles falam, não, Senhor, já é tarde, fica conosco. E Jesus aceita o convite. Todas as vezes que nós convidamos Jesus para ficar conosco, pode ter certeza, irmão, ele aceita o convite. E Jesus, ao participar da refeição, ao partir o pão, abençoou-o, e neste momento os discípulos reconheceram Jesus. Ao partir do pão, quer dizer, na Eucaristia, para mostrar para nós, irmãos, que Jesus está ressuscitado, verdadeiramente vivo na Eucaristia, na hóstia consagrada. E nesse tempo que estamos vivendo hoje, dessa pandemia, nós estamos privados de receber Jesus sacramentalmente, mas podemos, através dos meios de comunicação, recebê-lo em nossa casa de um modo espiritual. Fazemos a nossa comunhão espiritual, acompanhando missas, pregações e textos e reflexões pequenas como essa que nossa paróquia está nos proporcionando a partir desta semana que nós estamos na oitava da Páscoa. Então, aproveite esta semana para ler um pouco mais da palavra, participar um pouco mais da vida litúrgica da igreja através da liturgia diária, que vai ser apresentada agora nas redes sociais da comunidade e da paróquia Santa Luzia. Para que nós possamos todos juntos, no dia que liberar essa situação, estarmos presentes para a comunhão sacramental. Fica conosco, Senhor. Este era o lema da minha formação para ministro da palavra no ano de 2009, dada pela irmã Dulcineia. Fica conosco, Senhor. E para que Jesus fique verdadeiramente conosco, nós precisamos estar intimamente ligados com Ele. E esta ligação nós fazemos através da leitura da palavra, da liturgia diária, das nossas orações e das nossas reflexões. Fica conosco, Senhor. Peça no íntimo do seu coração para Jesus ficar com sua família, ficar com você, ficar com seus negócios, ficar com seus problemas. Porque tudo pode ser resolvido quando Jesus está presente.
e Ele estará presente todos os dias que nós assim o desejarmos. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.